com Saúde em Jogo na sua Bola TV. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar de bexiga hiperativa. O nome diz quase tudo, mas será que os portugueses conhecem os sintomas da bexiga hiperativa? A Sara Ribeiro foi descobrir. Olá Marina, hoje o Saúde em Jogo veio para a rua perceber se as pessoas já ouviram falar de bexiga hiperativa. Já ouviu falar em bexiga hiperativa? Não, mas subentendo que é uma pessoa que faz xixi com muita frequência. Não, para já não me diz nada. Se ouvi, O que é que tem? tenho. Hiperativa? Não. Sim, já ouvi falar em bexiga hiperativa, já ouvi falar. Diz-lhe alguma coisa, o que é que é? Eu não tenho bem a certeza, mas penso que é a pessoa ter tem muita vontade de urinar. Não. Também não. Bexiga hiperativa? Não. Não lhe diz nada? Bem, o nome é bastante sugestivo, portanto imagino que seja alguém que necessite realmente ir à corte bem como algumas vezes. Se mexer em água, automaticamente tem necessidade de ir à casa de banho. Por vezes está na rua e não consegue controlar. Tem uma necessidade, pronto, porque uma necessidade incrível sempre de ir à casa de banho. E acha que afeta mais os homens ou as mulheres? Eu acho que afeta os dois. Atualmente os homens também têm problemas de próstata e também são penalizados por esse motivo. Eu penso que será mais as mulheres. Só talvez os homens por causa da cerveja que bebem. Concordo. Imagino que seja de ser humano para ser humano, portanto a bexiga deve ter os seus efeitos mais ou menos semelhantes em todo lado, portanto eu diria que deve ser ela por ela. Hoje no Saúde em Jogo vamos dar resposta a muitas dúvidas dos espectadores que nos estão agora a ver sobre os problemas ligados à bexiga hiperativa, até porque os números são assustadores. Cerca de 1.700.000 portugueses têm uma bexiga hiperativa. É meu convidado, o urologista Frederico Ferronha, do Hospital da CUF, a quem eu agradeço ter aceitado o meu convite de estar hoje aqui comigo. Doutor, e vamos começar mesmo pelo principal. Bexiga hiperativa é mesmo aquilo que nós pensamos que é, ou seja, uma bexiga que funciona demais, ou não é bem assim? É isso mesmo, acho que o nome indica. Antigamente dava-se outros nomes, chegou a chamar-se bexiga instável, uma instabilidade da bexiga. Hoje em dia o termo internacional para designar este síndrome é a bexiga hiperativa. Não podemos dizer que é uma doença. É um síndrome, é uma doença também, mas é um síndrome constituído por sintomas e sinais. Ok, isso é importante. A maioria das pessoas podem olhar para isto e dizer assim, lá estão eles a inventar coisas, isto não é mais do que incontinência urinária. Será isso ou não é bem assim? Não é bem assim. É verdade que são duas patologias que se podem sobrepor, mas não são necessariamente a mesma coisa, porque uma pessoa pode ter a sua bexiga hiperativa e não ter incontinência. Okay. Como também há outros tipos de incontinência que não são relacionados com a bexiga hiperativa. Portanto, podem estar relacionados, mas não são a mesma coisa. Só que tem um conjunto de sobreposição. Vamos agora para os sintomas, que é isso que nos interessa saber, e vamos começar pelos da bexiga hiperativa e depois até podemos focar-nos um bocadinho nos da incontinência e ver quais são as diferenças entre eles. Quais são os sintomas da bexiga hiperativa, de facto? A bexiga hiperativa tem 3 grandes sintomas. É caracterizado por um aumento do número de vezes que se vai à casa de banho. Okay. E esse aumento no número de vezes que se vai à casa de banho é antecipado por uma urgência miccional. A pessoa sente aquela imperiosidade de ter que ir urinar, que senão vai perder o controle. Acompanhado, na maior parte das vezes, por noctúria. Noctúria é o número de vezes que se levanta durante a noite. Não é? Durante a noite. Portanto, estes 3 sintomas são claramente os mais importantes. É o número de vezes, a frequência urinária aumentada, é urgência miccional e a noctúria. A noctúria, a partir de quantas vezes é que podemos dizer isto é bexiga hiperativa? Porque muitas vezes basta nós jantarmos um bocadinho mais e bebermos mais à noite, por exemplo, para que se calhar ir mais vezes à casa de banho durante a noite. É verdade, é uma pergunta pertinente. Muitas vezes o que dá o diagnóstico não é o aparecimento de uma ou 2 vezes, lá está. Pode ser um aumento da ingestão hídrica, uma noite de vida social mais ativa faz com que urinar, uma própria infecção urinária, uma coisa episódica e vai. Não, isto é preciso que seja
algo que se mantém cronicamente no tempo, não é? consequentemente, e que altere claramente a qualidade de vida. E, portanto, normalmente é 2, 3, 4, 5 vezes durante a noite. Então, muitas vezes também associada a essa vontade súbita à noite. À noite. E então a incontinência urinária não é a mesma coisa? Agora tenho de nos explicar Exato. o oposto. É difícil, às vezes, passar essa mensagem, apesar de ser simples. Ok. Quando estes sintomas são acompanhados de incontinência, ou seja, eu tenho aquela vontade súbita, mas não chega a tempo e tem uma micção completa, ou seja, urina-se todo, como as senhoras que vêm à consulta e dizem, urino todo, não aguento, mete a chave à porta e urino toda. Isso é uma incontinência provocada por esta vontade súbita porque não consegue controlar. Não consegue controlar. Portanto, se nós dissermos que na bexiga hiperativa ainda há controlo, está correto? Ou seja, bexiga hiperativa é a presença destes 3 sintomas na ausência de outras doenças constitucionais. Se tiver presente a incontinência, não deixa de ser uma bexiga hiperativa, mas é uma bexiga hiperativa com incontinência. Neste momento, o senhor já começa a ter pessoas que vão ao seu consultório? Muito, de todas as idades. De todas as idades. Isto não é uma doença... dos mais velhos. Dos mais velhos. Obviamente é mais frequente na velhice, mas não é exclusiva da velhice. E estes números que me dá são números reais, mas mais que os números é a dimensão, a percentagem de pessoas que sofrem de algo, a maior parte delas não diagnosticada, porque se calhar, como se falava em conversa, se calhar só um terço destas está diagnosticado. Procura ajuda. E destes diagnosticados, muitos, só um terço é que recebe tratamento ou por opção ou por questões económicas. Muitas outras razões, se calhar só um terço é que tem tratamento. É que está em tratamento. Doutor, e agora vamos ver, neste quadro todo que temos, de 1.700.000 portugueses com este problema, mais homens ou mais mulheres? É uma boa pergunta. Eu acho também que quando as pessoas falam em bexiga hiperativa só pensam na mulher. Acho que é instintivamente. Se calhar podemos dizer que na mulher há mais frequentemente incontinência. Pois. No homem tem uma coisa obstrutiva chamada próstata, que sempre dá uma certa obstrução à saída da urina. Portanto, não deixa de ter os mesmos sintomas, aquela vontade súbita de urinar. O homem também é mais frequente ver o homem escondidinho ali na esquina. Ou ali tem mais facilidade, se calhar. Mas esse homem está muito provavelmente a ter uma bexiga hiperativa. Não falamos do jovem que vai para os copos e que a seguir vão urinar. Isso lá está, é por um aumento da ingestão hídrica. Mas aquele homem o que está a trabalhar e que interrompe e que na via pública urina, ele não tem mais do que uma bexiga hiperativa. Claro. Não é uma questão de idade, não é uma doença de idade, etc. Mas aos 15, 16, 20 anos, se calhar ninguém tem este problema, não é? Não, também há. Muitas vezes pode haver outras doenças subjacentes, até doenças neurológicas, em que nós deixamos de chamar bexiga hiperativa e vamos baralhar aqui as coisas, chamamos bexiga neurogénica, porque há uma causa neurológica. A priori nós dizemos bexiga hiperativa quando não há doença neurológica. Quando não está associada a outras patologias. Não há uma doença de Alzheimer, não há um AVC, uma senhora ou um senhor teve um AVC, ou que vulgarmente dizem uma trombose, ficou com a sua bexiga hiperativa. É muito frequente. Mas aí dizemos, é causa neurológica. A transmissão ficou perturbada. Eu acendo o interruptor e a luz não acende muito bem, está fora de controle. Portanto, é verdade que é mais frequente por o envelhecimento da bexiga, mas, por exemplo, uma doente diabética tem muito mais. E há muitos jovens diabéticos, não é? Há muitos jovens diabéticos. Ou seja, cada vez... Eu estou convencido que num futuro vamos descobrir mais causas. Há quem diga que há uma causa central, neurológica, da transmissão também, para além da doença neurológica. Há quem diga que são alterações a nível da própria bexiga. No fundo, se calhar, são várias causas e nós não sabemos. E não uma. Na mulher existe uma patologia que é o prolapso, que é os órgãos pélvicos descaídos. Isso também pode condicionar uma bexiga hiperativa. Claro. Aí sim, a partir de determinada idade. Sim, a partir de certa idade. O próprio parto, a própria gravidez. Nós não sabemos muito bem, mas sabemos que só identificar com o visto, portanto, provavelmente tem a ver um pouco com isto. Claro. E depois há uma pequena franja, especialmente de mulheres, que em tenra idade já manifestam estes sintomas. E que o mais desgastante é saber que hoje vai acompanhar muitas vezes toda a vida. E, portanto, quanto mais cedo iniciarem a terapêutica e um conhecimento sobre a doença, melhor. E diga-me uma coisa, quem é que procura mais um médico, os homens ou as mulheres? Eu acho que a mulher procura mais. A mulher tem mais atenção, não é? Agarra pelo homem pelo braço e vai. Acho que o homem apoia
menos a mulher quando a decisão é, por A mulher exemplo, vai operatória. sozinha quando o problema é dela. O homem leva a O homem esposa lá quando vai... desinveste às vezes. Diz, se calhar não vale a pena. Dá-lhe assim, se calhar não vale a Pois. pena ser tratada. Pois. Portanto, há um maior conformismo, se calhar, do homem em relação quando a doença é da mulher e ele próprio não procura tanta ajuda como a mulher. Ok. Doutor, vamos fazer uma pausa na nossa conversa, vamos sair daqui e vamos saber, junto da criativa Mafalda Leitão, que modelos vão estar à nossa disposição para este outono e inverno, para ficarmos ainda mais lindas. Mafalda Leitão é um nome que todos conhecem, mas aqui na Saúde em Jogo vamos dar a conhecer ainda melhor. Porquê? Porque é a nova cara da rúbrica que temos na Saúde em Jogo. Conta-nos, que nós todos queremos saber, como é que começou esta aventura de nome Mafalda Leitão? Tu tens uma marca homónima. Isto começou tudo por uma brincadeira. Eu sempre trabalhei em moda, mas sempre trabalhei para outros. Fui convidada por brincadeira a fazer uma marca minha e, olha, correu bem. Tenho como embaixadora da minha marca a Isabel Figueira, que foi desde sempre quem, sem medos e sem saber o que é que daí vinha, deu a cara pela minha marca. Temos a nossa Marina, a apresentadora de Saúde em Jogo. A Marina também veste a minha roupa. O que é que te cativa no universo da moda? É assim, é tudo. Eu gosto de tudo, desde fazer os catálogos, que adoro, escolher as manequins, ir para fora tirar ideias, não é? Porque eu não sou estilista, eu sou uma criadora, eu crio os meus modelos. E acho que tudo o que envolve moda eu adoro. E diz-me uma coisa, agora que as pessoas vão poder ver-te regularmente no nosso programa, o que é que podem esperar da rúbrica Mafalda Leitão? Pronto, olha, eu sou uma pessoa que ando sempre com surpresas. Sou conhecida pelo fator surpresa porque tento surpreender sempre, de época para época, de semana para semana, os clientes, porque o fator surpresa hoje em dia, ou uma coisa que apareça, uma novidade que apareça, é o suficiente para a pessoa se entusiasmar, comprar. Portanto, vai ser sempre uma surpresa. Cada programa vai ser uma surpresa. Não percam então a rúbrica da Mafalda Leitão. Obrigada. Mafalda Leitão, que passa a estar connosco regularmente para o espaço Ainda Mais Linda. Para aqui a conversa é outra, falamos de bexiga hiperativa com o urologista Frederico Ferronha. Doutor, nesta primeira parte traçámos o cenário da bexiga hiperativa e agora vamos a uma parte que interessa muito, certamente, a quem está lá em casa. Então, eu tenho, e agora? O que é que eu faço? Primeiro vou ao urologista, não é? Portanto, é uma patologia que tem de ser tratada por vocês especificamente, ou não? É uma patologia que pode ter várias abrangências de especialidade. Primeiro que tudo, eu acho que o médico de família, a medicina geral e familiar, tem um papel muito importante. Todos nós, quem se dedica a esta... Exato, no despiste e na primeira linha de tratamento. Porque nós não temos capacidade de absorver toda a gente devido a 1.700.000. Pois, se calhar somos 400 urologistas. E, portanto, é uma patologia em que a ginecologia, alguns colegas também se dedicam. Para tratar as senhoras. Exatamente. E o urologista trata homens e mulheres com bexiga hiperativa. No fundo, é alguém que se dedica ao pavimento pélvico, essencialmente uroginecologia, que é uma área que ainda não tem especialidade, mas que há urologistas que se dedicam, há alguns ginecologistas que se dedicam, há alguns colegas de medicina física e reabilitação que também se dedicam. Portanto, há um nicho ali. Às vezes não é fácil... Está a nascer, então, essa está a nascer subespecialidade, talvez. E, portanto, às vezes o doente fica um bocadinho naquele limbo a quem é que eu me devo dirigir. Mas se for ao médico, tenho a certeza que será encaminhado. O médico de família é essencial, o seu papel. Várias palestras já tive a oportunidade e várias trocas. É isso que eu ia perguntar. O médico de família está preparado para saber tratar hoje em dia, cada vez nível? mais, a informação chega até ao médico de medicina geral familiar. Porquê? Por isso mesmo, porque é tão frequente a patologia. Pois. Se não for ele a tentar orientar... Mas fala-se pouco dele. É interessante, não é? Quer dizer, talvez por isso, pelo estigma que durante anos e anos se manteve aqui. Há um certo receio, às vezes, de eles passarem, não querendo entrar ainda na terapêutica, mas
muitas vezes há, se calhar, um certo receio em iniciar algum tipo de terapêutica. Pois é Como, se calhar, já não há na hipertensão ou na diabetes, e aqui ainda há alguns E receios. mexe com uma parte do corpo humano que, de facto, se calhar ainda nós tentamos esconder em vez de tentarmos mostrar. Mas não é? Quer dizer, não veio um bocadinho ao barulho, mas eu acho que deve ser dito é que o próprio Estado não considera uma grande patologia, Pois é porque isso. metade dos medicamentos, pelo menos os novos, não são comparticipados. é aí que eu queria chegar. Agora não são comparticipados? Não, metade deles, Metade, os novos não são. Os novos. Então já vamos ver agora, e ainda bem que o doutor pegou nessa parte, para vermos que tratamentos é que existem. Que tratamentos. Como é que é? Exato. Já sabemos que tenho a doença, vou ao médico de família, ou pelo menos tenho os sintomas, vou ao médico de família, o médico de família encaminha ou não, ou trata ele. E agora, tratamento, como é que é? Exato. Começamos pelo mais básico, porque Ok. muitas vezes são sintomas ligeiros. É alterações de comportamento. Sim. E essas alterações de comportamento consistem em quê? Em eliminar alguns alimentos que sabemos que irritam a bexiga, ou que Uhum. aumentam a frequência. O café, o chá, o chocolate. Tudo aquilo que sabe bem. Mas pronto, e, portanto, claro. é Eliminar verdade. mesmo, não é diminuir. Eu gosto de pôr a fasquia alta Pois. e digo, sabendo que, Claro. obviamente, tirar um café em alguém que está Seja dependente de café dependente. não é fácil. Mas, se calhar, se reduzir, Claro. vamos vendo os ganhos aos poucos. Claro. Próprio sumos de alguns frutos, de tomate ou de laranja, podem ser Mais muito irritantes. agressivos, não é? E substituir por chá, por água, enfim. Ok. Essa parte é essencial, é evitar alguns alimentos. Ok. Isso, às vezes, basta, num caso ligeiro, para haver uma melhoria. Depois, fazer com que a pessoa tenha disciplina nos hábitos em termos de micção. Micção. Pois. Se eu Pois é. sei que não aguento 2 horas, se calhar vou urinar preventivamente de meia hora. É uma coisa Antes que... de sair de casa, antes de sair de casa. etc. É algo que os doentes nos transmitem, é o pavor de não ter um sítio para urinar. É chegar a um centro comercial, onde é que está a Onde casa é que está de a banho? casa de banho? Pois. Chegar a um restaurante, onde é que está? E isso é muito deletário. Psicologicamente, É muito deita- deletário da vida social, Não é? Pois é. da vida pessoal da pessoa. Ou como um doente meu que agora ia em viagem para o estrangeiro, naquelas excursões, doutor, eu não sei se o autocarro Pois, vai ter tem a ou casa não de banho. tem, etc. E, portanto, tem que se arranjar estratégias. Obviamente aí vai ter que haver uma redução de ingestão hídrica, compensando nos momentos em que não vai estar em viagem. Enfim, no fundo, essencialmente passa por alterações comportamentais e explicar isso. Essa é a primeira fase. Essa é a primeira fase. Para quem não tenha uma doença muito grave, embora quem a tenha também a deve fazer. Pois, é para todos, no fundo. Deve fazer. não é? E se calhar, se essencialmente. Aliás, isso serve para toda a gente. Tenha a doença ou não tenha, não é? Tal e qual. Disciplina, beber Ora bem, água, ora saber bem. que o beber água é a melhor proteção das infecções urinárias, que, lógico. enfim, é outro tema, mas que, Sim, mas que é muito está tudo importante relacionado. e se calhar está relacionado. Está tudo relacionado. E, portanto, isso é fundamental. Ou quem urina muitas vezes durante a noite, se calhar a partir do jantar, também não fazer uma restrição hídrica. Pois. Enfim, começamos por aí. Depois, se calhar, ou acompanhado ou não, passar a exercícios do pavimento pélvico, ou mesmo fisioterapia. Fortalecer os músculos. Nós sabemos Ginásio que... aí sim ou não? Ginásio também é importante, natação, ginásio também, mas também fazer especificamente mais tratamentos. Deixando de parte, portanto, a fisioterapia e o exercício físico em geral, que faz bem, entramos na parte farmacológica. Sim. A farmacológica é essencial. Aí temos vários fármacos, não querendo entrar em detalhe, mas temos fármacos um pouco mais baratos, que já existem genéricos, Sim. mas que têm mais efeitos secundários também. Sim. Boca seca, um bocadinho de prisão de ventre. Não é nada agradável. Exatamente. E temos outros mais recentes que são específicos, Sim. que infelizmente não são comparticipados. Pois. E esses medicamentos são o quê? Que classe terapêutica é que... São o que a gente chama anticolinérgicos. Ok. Porquê que são anticolinérgicos ou antimuscarínicos? Inibem o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso Há dois sistemas nervosos, isto rapidamente para Sim. não amassar. Temos o nosso sistema nervoso autónomo, aquele que não depende da nossa vontade, tem o simpático e o parasimpático. O simpático é o da alerta. Quando a gente tem assim um stress, está nervoso, vai ter um teste ou algo do género. O parasimpático é o do relax. E o parasimpático é que é responsável pela contração da bexiga. Nós, quando estamos nervosos, a tendência é contrair. Claro. Portanto, é o sistema nervoso parasimpático que vai estimular a contração. Portanto, se a gente inibir esse, talvez melhoremos a redução do número de vezes que vamos urinar. Portanto, esses medicamentos vão inibir. Qual é o contra? Vai inibir também algumas coisas que o parasimpático faz. Saliva, a motilidade intestinal e gástrica. Portanto, inibe um pouco. Os novos, mesmo dentro dessa classe, tentam ser específicos para os receptores da bexiga.
E, portanto, tem menos efeitos Tem menos secundários. efeitos secundários. Infelizmente, são medicamentos que andam na casa Os dos tais. 30 e muitos euros. 70? 30 e muitos euros. 30. 40 euros que, para a grande franja da nossa população que tem rendimento mínimo ou E que não está com que não está comparticipado. É que ainda por cima, alguns medicamentos, algumas associações ou a própria Misericórdia ajuda na comparticipação, mas o medicamento tem que ser pelo menos um bocadinho comparticipado. Porque o não ser, então é porque não é essencial. Portanto, até tem este é tal e qual. completamente Portanto, errada, não é? até, e outros subsistemas que ajudariam, mesmo que fosse muito, Claro. não é comparticipado, então de certeza que não é essencial. Claro. Depois há outra... E é um medicamento que tem de se tomar todos os dias, diariamente. Todos os não é? dias. É difícil explicar, e quando eu mando vir um mês depois com a medicação, ou 2 meses depois, normalmente 2, 3 meses depois, e após um mês, resultou muito bem, mas depois voltou ao mesmo. Porque a pessoa não tem aquele conceito de que isto... É uma doença crónica, com certeza. Ele não vai terá curar. de tomar, não cura. Quem me dera que eu tomasse um comprimido, mas vai tratar. Cronicamente. E, portanto, é uma medicação que é cara, tem que se tomar permanentemente. Temos várias opções, mesmo que não resulte com um. Há outros tipos de fármacos dentro da mesma classe que podem ser mais potentes. Claro. Há depois uns outros que estimulam o sistema simpático, ou seja, o relax da bexiga, aumentam que a bexiga aguente mais, até podem ser associados. Ou seja, hoje em dia, cada vez mais, felizmente, à medida que vamos compreendendo a doença, também vai havendo mais opções. Ferramentas o doutor tem para tratar, não é? Temos para tratar, Preciso essencialmente. É que, de facto, o Ministério da Saúde ajude e abra um bocadinho os cordões à bolsa, porque estão em causa 1.700.000 pessoas. Aí é que está. É isso que é o drama, é passar, é saber que está a consulta aberta e que depois não vamos conseguir dar resposta, lá está, por questões económicas. Só para ainda focar o tratamento. Existe uma outra opção, quando esta não resulta, que é a opção cirúrgica. Pois, eu estava a pensar nisso. A opção cirúrgica não é aquela questão da redezinha, da incontinência de esforço, que às vezes o doente ouve uma vizinha ou uma amiga que já fez e até já vai, doutor, eu venho cá para pôr isto. E a gente tem que explicar que não é isto e que é diferente. Pode-se pôr toxina botulínica, botox. Também se pode pôr botox na bexiga. É uma cirurgia minimamente invasiva. Dá para tudo. Até para o cabelo. Também essa não sabia. Também já ouvi dizer. Mas dá para o estrabismo, dá para muitas outras. Várias coisas, sim. Na bexiga é uma cirurgia pouco invasiva porque entra-se na uretra, a ver na televisão e dá-se umas picadinhas. O objetivo é tentar inibir a contração. Porque as vontades súbitas, o urinar muitas vezes não é mais do que esta contração excessivamente anormal da bexiga. Portanto, inibe a contração da bexiga e dá uma grande melhoria também a estes doentes. É temporário. É outra opção. É outra opção. E é temporário. Porque o efeito... Depois volta. Ok. Ainda tenho uma perguntinha muito simples, doutor, antes de se ir embora, que gostava de lhe fazer, que tem a ver com a vida íntima. Como é que é? A bexiga hiperativa vai ter influência na performance sexual? Não? Implica alguma inibição da parte, quer dele, muito. Quer dela, ou não? Muito. Chegam-lhe, se calhar, muito por causa disso. Muito. Eu sei. Assim como inibe a vida social em geral, inibe o sair com os amigos, sair com a família. Por causa daquilo que contou há pouco. Tal e qual. E, portanto, a pessoa sabe que em casa está na sua posição de conforto e não quer arriscar sair e acontecer aquele acidente semelhante todo. As relações é algo semelhante, ou seja, a mulher que tem uma bexiga hiperativa, que pode ter a qualquer momento uma incontinência urinária, tende a inibir-se. E depois é uma pescadinha de rabo na boca. Claro. Quanto mais se inibe, mais afastamento há do casal e não há uma procura. Portanto, muitas vezes o motivo de procura também é a parte disfuncional em termos do casal, porque nada está a funcionar. E a vertente sexual é claramente uma vertente que fica afetada por isto. E o médico tem também de dar uma ajuda, muitas vezes. E de explicar, e muitas vezes eu peço para o parceiro poder vir à consulta e explicar que é uma doença crónica, que não há culpa da própria pessoa e que há tratamento e, portanto, a 2 é muito mais fácil. É muito mais fácil. A 3, neste caso, que é consigo também. Doutor, muito obrigada por ter vindo ao Saúde em Jogo. Obrigada a si também, que esteve connosco. Já sabe que para a semana eu volto com outro tema e outro convidado. E porquê? Porque é a sua saúde que está em jogo. Até lá.